Olá, meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez. Vou ler a Bíblia para vocês. Desta vez é o livro de Lamentações, capítulo 1, que diz que vai falar a respeito de todas as atrocidades que aconteceram em Jerusalém e no povo rebelde de Deus, né? E vamos conversar no primeiro versículo que ele diz: como está sentada solitária aquela cidade antes tão populosa, tornou-se como viúva, a que era grande entre as nações, a que era princesa entre as províncias, tornou-se tributária, né? Porque antes não se pagava imposto, agora se paga. Chora amargamente de noite, as suas lágrimas lhe correm pelas faces, não tem quem a console. Entre todos os seus amantes, todos os seus amigos se houveram aleivosamente com ela, tornaram-se seus inimigos. Judá passou em cativeiro por causa da aflição e por causa da grande servidão. Ela habita entre os gentios, não acha descanso. Todos os seus perseguidores a alcançam entre as suas dificuldades. Porque esse povo rebelde, né, e todo como Deus deixa eles sofrer e continuam sofrendo. Os caminhos de Sião planteiam, porque não há quem venha à festa solene. Todas as suas portas estão desoladas. Os seus sacerdotes suspiram, as suas virgens estão tristes e ela mesma tem a amargura, né? Por causa da rebeldia de todo o povo, isso está acontecendo com ele. Os seus adversários têm sido feitos chefes. Os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu por causa da multidão das suas transgressões. Os seus filhinhos foram para o cativeiro na frente do adversário. E da filha de Sião já se foi toda a sua formosura. Os seus príncipes ficaram sendo como corços que não acham pasto e caminham sem força adiante do perseguidor. Lembra-se Jerusalém nos dias da sua aflição e dos seus exílios, de todas as suas mais queridas coisas que tivera desde seu povo na mão do adversário, e não havia quem a socorresse. Os adversários a viram e fizeram escárnio da sua ruína. Jerusalém gravemente pecou, por isso se fez errante. Todos os que honravam e a desprezaram, porque viram a sua nudez. Ela também suspira e volta para trás. A sua imundícia está nas suas saias, nunca se lembrou do seu fim. Por isso foi pasmosamente abatida, não tem consolador. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se tem engrandecido. Estendeu o adversário a sua mão a toda as mais preciosas dela, pois ela viu entrar no seu santuário os gentios, acerca dos quais mandaste que não entrassem na tua congregação. Porque o povo entrava na congregação de Deus e lá cultuavam aos deuses, né? Por isso que esse povo sofreram tudo, né, a respeito do povo israelita, o povo de Judá, como Jeremias, né, acabou nos vídeos anteriores que eu li de Jeremias. O povo israelita, o povo de Judá e todos os seus sacerdotes e as tribos, tudo contrário a Deus, né? E Deus destruindo todos, porque eles
são rebeldes. Todo o seu povo anda suspirando, buscando o pão. Deram as suas coisas mais preciosas a troco de mantimento, para restaurarem a alma. Vê, Senhor, né? Estão se lamentando do que passam, né? E contempla que sou desprezível. Não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho. Atendei e vede se há dor como a minha dor, que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Desde o alto enviou fogo a meus ossos, o qual se assenhoreou deles. Estendeu uma rede aos meus pés, fez-me voltar para trás, fez-me assolada e enferma todo o dia. O jugo das minhas transgressões está atado pela sua mão. Elas estão entretecidas, subiram sobre o meu pescoço, e ele abateu a minha força. Entregou-me o Senhor nas mãos daqueles a quem não posso resistir, né? Porque Deus deixou que eles sofressem, porque eram rebeldes em Jerusalém, em Judá e etc, e etc. O Senhor atropelou todos os meus poderosos no meio de mim. Convocou contra mim uma assembleia para esmagar os meus jovens. O Senhor pisou como num lagar a virgem filha de Judá. E Deus fez mesmo, porque o povo não estava merecendo o perdão de Deus, porque estavam muito rebeldes. Por estas coisas eu ando chorando, os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador que devia restaurar a minha alma. Os meus filhos estão assolados, porque prevaleceu o inimigo. Porque o inimigo prevaleceu? Porque Deus sempre avisou esse povo, Deus sempre fez para esse povo toda a sorte de benignidade, né? Não basta eles vencer as guerras que os seus inimigos vinham contra eles, mas eles se bandearam para ouvir a voz do homem, né? Para adorar os ídolos. Então Deus virou as costas para esse povo. Por isso eles sofrem, né? Então aí se lamentando, né? Se lamentando de Deus, porque Deus não nos ajuda mais por causa das suas transgressões, porque não é falta de aviso de Deus para esse povo se converterem de vez, mas eles não querem, se converte falsamente, porque dura poucos tempos e se volta aos ídolos de novo. Estende Sião as suas mãos, não há quem as console. Mandou o Senhor acerca de Jacó que lhe fossem inimigos os que estão em redor dele. Jerusalém é entre eles como uma mulher imunda, né? Porque todo o povo que estava em Jerusalém e em Judá se tornaram transgressores da pesada mesmo, né? Foram atrás dos ídolos, da prostituição, etc., com muita maldade. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra o seu mandamento. Então reconhece, né? Ele se reconhece que se rebelou contra a lei que Deus deu a esse povo através de Moisés, né? Justo é o Senhor, eles estão dizendo, pois me rebelei contra o seu mandamento. Ouve, pois, todos os povos e vede a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. Por quê? Por causa das desobediências. Porque se esse povo continuasse nos mandamentos que Deus tem dado a esse povo, nada disso aconteceria. Mas eles abandonaram a lei que Deus deu a esse povo através de Moisés, desde a antiguidade, né? Eles abandonaram, agora eles estão reclamando, se lamentando, né? Os jovens foram levados para o cativeiro e muitos morreram, né?
Chamei os meus amantes, mas eles me enganaram. Os meus sacerdotes e os meus anciãos expiraram na cidade, enquanto buscava para si mantimento para restaurar a sua alma. Olha, Senhor, porque estou angustiada, turbadas estão as minhas entranhas, o meu coração está transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei. Fora me desfilhou a espada, em casa está a morte. Então, eles estão transtornados, porque estão falando de Jerusalém, né? É aqui essa... Olha, Senhor, porque estou angustiada, a Jerusalém, né? A nação de Jerusalém, o povo de Judá, andam angustiados por causa, turbada, né? As minhas entranhas, o meu coração está transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei, né? Um povo rebelde, né? Lá em Jerusalém e em Judá. Então, todo esse sofrimento que eles estão se lamentando aqui, a culpa não é de Deus, a culpa é deles, que abandonaram a lei que deu Deus a ele, o caminho que era para eles seguir, e eles estão seguindo por outro caminho. Ouviram que eu suspiro, mas não tenho quem me console. Todos os meus inimigos que souberam do meu mal folgam porque tu o fizeste. Mas em trazendo tu o dia que apregoaste serão como eu. Venha toda a sua maldade diante de ti e faze-lhe como me fizeste a mim, por causa de todas as minhas transgressões. Então, está falando, os povos se lamentam, né? Os povos de Jerusalém, de Deus que estavam em Jerusalém, que estavam em Judá, né? Então, venha toda a sua maldade diante de ti e faze como me fizeste a mim, por causa que Deus fez para esse povo mal, né? Deus, muitas vezes Jeremias disse: olha, avisa para esse povo tal, que ele se converta, porque senão eu vou fazer mal a vocês. Mas eles não quiseram, então eles estão se lamentando aqui, porque a mim me fizeste o mal a mim, né, por causa de todas as minhas transgressões, porque os meus suspiros são muitos e o meu coração está desfalecido. Por que está desfalecido? Porque abandonou Deus, né? Esse povo abandonou, eles estão lamentando o erro que eles cometeram em não seguir o caminho de Deus, em não seguir a lei de Moisés que foi dado para esse povo. Por isso, o livro se chama Lamentações. E em Lamentações, capítulo 2, diz: como cobriu o Senhor de nuvens na sua ira a filha de Sião, derrubou do céu a terra a glória de Israel, e não se lembrou do escabelo dos seus pés no dia da sua ira. Porque Deus estava muito irado com esse povo, porque desde lá do Egito que Deus vem fazendo maravilha para esse povo, vem dando tudo de bom para esse povo, e esse povo se volta contra Deus, rebelde todo o tempo. Deus livra eles da morte, livra eles da peste, de tudo, mas eles ainda assim se voltam para os ídolos. E nesses dias que passaram, voltado aos homens, né, em vez de confiar em Deus, está confiando nos homens, que está falando para ele que venham a adorar a seus ídolos, porque Deus não é bom para eles. É por isso Deus disse que estava sobre os seus escabelos de seus pés. O povo israelita, né, e todos os outros estavam sobre o escabelo de seus pés. Mas agora, né, a sua ira, filha de Sião, derrubou do céu a terra, a glória de Israel, e não se lembrou do escabelo de seus pés no dia da sua ira. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó, e não se
e não se apiedou, derrubou no seu furor as fortalezas da filha de Judá e abateu até a terra, profanou o reino e os príncipes, né? No furor da sua ira, cortou toda a força de Israel, retirou para trás da sua destra diante do inimigo, porque o povo israelita era um povo poderoso, porque eles andavam com o poder de Deus, mas deu eles como rebelde, né? Eles se transformando rebelde, abandonando o caminho de Deus. Que aconteceu? No furor da sua ira, cortou toda a força de Israel. Então eles iam sofrer, porque o povo israelita tinha força, tinha poder que Deus dava a ele. Esse povo nunca sofreria, e se sofrerisse era o mínimo possível, porque a força de Deus, o poder de Deus estava sobre o povo israelita, mas retirou para trás da sua destra, né, de diante do inimigo. Então eles pereceram, porque Deus tirou a mão do povo, né, de diante de seu inimigo, e o inimigo veio e ardeu contra Jacó como labareda de fogo que consome em redor. Armou o seu arco como o inimigo, firmou a sua destra como o adversário, e matou tudo o que era formoso à vista. Derramou a sua indignação como fogo na terra, na tenda da filha de Sião. Tornou-se o Senhor como o inimigo, devorou a Israel, devorou a todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas e multiplicou na filha de Judá a lamentação e a tristeza. Por que Deus fez isso com esse povo? Porque foram para a legião do mal e abandonaram a legião de Deus, a legião do bem. Por isso Deus devorou a todos, devorou a Israel, né? Deus não devorou assim em si, mas deixou que o inimigo os devorasse, né? Deus também mandou peste para eles, fome para eles, e arrancou o seu tabernáculo com violência, como se fosse o de uma horta, destruiu o lugar da sua congregação. O Senhor em Sião pôs em esquecimento a festa solene e o sábado, e a indignação da sua ira rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Por que Deus fez isso? Porque estavam rebeldes, eles não estavam seguindo os seus mandamentos da época, né? Foram atrás dos deuses, foram servir a deuses, foram acreditar na palavra do homem, como eu li lá em Jeremias. Foi em Jeremias ou foi em Isaías? Maldito o homem que confia no homem, né? E esse povo passaram a confiar no homem e não em Deus. Por isso que eles estão sofrendo essas coisas, né? Porque Deus os abandonou, porque eles também os abandonaram Deus, né? Intentou o Senhor destruir o muro da filha de Sião, estendeu o cordel sobre ele e não o retirou a sua mão destruidora, fez gemer o antemuro e o muro, estão eles juntamente enfraquecidos. As suas portas caíram por terra, ele destruiu e quebrou os seus ferrolhos. O seu rei e os seus príncipes estão entre os gentios, onde não há lei, nem os seus profetas acham visão alguma do Senhor. Então, os profetas, até os próprios profetas, né, da época, sacerdote, abandonaram Deus, os instrutores do povo israelita, do povo de Judá e das outras tribos também, né? Estão sentados na terra silenciosa. Os anciãos da filha de Sião lançam pó sobre a sua cabeça.
cingiram o saco as virgens de Jerusalém, abaixam as suas cabeças até a terra. Já se consumiram os meus olhos com lágrimas, turbadas estão as minhas entranhas, o meu fígado se derramou pela terra por causa do quebrantamento, pela terra por causa... Já se consumiram os meus olhos com lágrimas, turbadas estão as minhas entranhas. O meu fígado se derramou pela terra por causa do quebrantamento da filha do meu povo, pois desfalecem o menino e a criança de peito pelas ruas da cidade. Ao desfalecerem como feridos pelas ruas da cidade, ao exalarem as suas almas no regaço de suas mães, perguntam a elas: onde está o trigo e o vinho? Que testemunho te trarei? A quem te compararei, ó filha de Jerusalém? A quem te assemelharei para te consolar, ó virgem, filha de Sião? Porque grande como o mar é a tua quebradura, quem te sarará? Os teus profetas viram a ti vaidade e loucura, e não manifestaram a tua maldade para impedirem o teu cativeiro, mas viram para ti cargas vãs e motivo de expulsão. Porque ele não era mal, porque eles, com a maldade deles, não impediu de ser levado ao cativeiro por Nabucodonosor, né? Os teus profetas viram para ti vaidade e loucura, e não manifestaram a tua maldade para impedirem o teu cativeiro, mas viraram para ti carga vã e motivo de expulsão. Então, por isso que Jerusalém foi destruída. Todos os que passam pelo caminho batem palmas, assobiam e meneiam as suas cabeças sobre a filha de Jerusalém, dizendo: é esta a cidade que denominavam perfeita em formosura, gozo de toda a terra. O povo ainda faz chacota de Judá, né? Porque o povo assobia, né? Bate palmas, né? Como nos dias de hoje também. Isso acontece com esses igreja falsificada por aí, né? Que o povo da legião do mal, né? O povo da legião do mal zomba desse povo que pensa que está na legião de Deus nos dias de hoje, que são os falsos pastores e as falsas igrejas, né? E como tem a igreja poderosa que foi criada pela legião do mal, quando tornou religião, essa igreja grandiosa que predomina no mundo inteiro, ela faz essas coisas a respeito do povo que estão nas falsas igrejas, que estão pregando um falso evangelho, é como aqui em Jerusalém e Judá. O povo está fazendo o quê? Batendo palmas, né? O povo estão batendo palmas, assobiam, meneiam as suas cabeças, né? E diz: essa não é a cidade que dominavam perfeita, em formosura, gozo de toda a terra, né? De Jerusalém a Judá, né? Por quê? Eles estão servindo de mangação. Esse povo que era de Deus aí nesse tempo, eles estão servindo de mangação. É como isso, quem está mangando não é o povo de Deus, é o povo da legião do mal, onde eles mesmos estão seguindo. E nos dias de hoje está a mesma coisa. A legião do mal, onde tem essa igreja que predomina no mundo inteiro,
vive mangando do povo dessas falsas igrejas, porque são pior do que eles. São pior do que eles, né? Por isso, todos os teus inimigos abrem as suas bocas contra ti, assobiam e rangem os dentes, dizem: devoramo-la. Certamente este é o dia em que esperava, a chamá-lo, vimos-lo. Faz o Senhor o que intentou, cumpriu a sua palavra, que ordenou desde os dias da antiguidade, derrubou e não se apiedou, fez que o inimigo se alegrasse por tua causa, exaltou o poder dos teus adversários. Deus mesmo deixou que isso acontecesse, porque o povo não quiseram saber mais de Deus, né? Por isso que eles estão fazendo essa lamentação aqui, né? Por conta disso, Deus não teve piedade, né? Na antiguidade derrubou e não apiedou, fez o inimigo se alegrasse por tua causa, exaltou o poder dos teus adversários, né? O coração deles clamou ao Senhor: ó muralha, filha de Sião, corra as tuas lágrimas como um ribeiro, de dia e de noite. Não te des descanso, nem parem as meninas dos teus olhos. Levanta-te, clama de dia, clama-te de noite, no princípio das vigias. Derrama o teu coração como águas diante da presença do Senhor. Levanta a ele as tuas mãos para a vida, pela vida de teus filhinhos que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Vê, ó Senhor, estão lamentando, orando, porque Deus os abandonou. Vê, ó Senhor, e considera a quem fruto de si mesmas, as crianças que trazem nos braços, ou matar-se-á no santuário do Senhor o sacerdote e o profeta. Jazem por terra pelas ruas o moço e o velho, e as minhas virgens e os meus jovens vieram a cair à espada. Tu os mataste no dia da tua ira, mataste e não te apiedaste. Estão falando isso para Deus, né? Que Deus deixou que eles morressem, né? Estão acusando Deus aqui nessa lamentação, né? Na tua ira mataste e não te apiedaste. Porque Deus não teve piedade? Porque eles estavam muito rebelde demais, muito rebelde. Convocaste os meus temores em redor como um dia de solenidade. Não houve no dia da ira do Senhor quem escapasse, ou ficasse aqueles que eu trouxe nas mãos e sustentei o meu inimigo, os consumiu. Lamentações, capítulo 3. Eu sou aquele homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me guiou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras fez virar e revirar a sua mão, né, contra mim o dia todo. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, quebrou os meus ossos, edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho. Assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito. Secou-me de uma sebe e não posso sair, agravou os meus grilhões. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como urso de emboscada,
um leão em esconderijos. Desviou os meus caminhos e fez-me em pedaço. Deixou-me assolado. Armou seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez entrar nos meus rins as flechas da sua aljava. Fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo. Isso é a lamentação de Deus por conta desse povo. Um objeto de escárnio, o meu povo. E a sua canção todo o dia fartou-me de amarguras. Embriagou-me de absinto, quebrou com cascalhos os meus dentes, abaixou-me na cinza, e afasta-te da paz a minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Está falando assim como Jerusalém, é como uma pessoa, mas é o povo. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Estão reconhecendo que Deus é misericordioso. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Ponha a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a sua face ao que o fere. Farte-se de afronta. Eles estão reconhecendo que deve-se dar a sua face a outra para fartar-se a afronta, daqueles que estão querendo destruir, bater. Pois o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige, nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. Pisar debaixo dos seus pés a todos os presos da terra. Perverter o direito do homem perante a face do Altíssimo. Subverter ao homem no seu pleito, não o veria o Senhor. Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor o não mande? Porventura, a boca do Altíssimo não sai tanto o mal como o bem? De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Isso é a lamentação desse povo que sofreu, pela maldade de seu próprio Deus, pela sua desobediência nesse tempo. Nos dias de hoje estamos mais libertos, porque Deus nos dá a oportunidade de nós nos arrepender, para que Deus tenha a misericórdia de nosso arrependimento. Mas nesse tempo aí a crueldade era pesada, era olho por olho, dente por dente. Deus não fazia como nos faz nos dias de hoje, Deus não era tão assim. Deus usava o mal dele
para o seu povo ver se aprendia, né, a confiar nele. Esquadrinhemos os nossos caminhos e provemo-los e voltemos para o Senhor. Levantemos o nosso coração com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós transgredimos e fomos rebeldes, por isso tu não perdoaste. Deus nesse tempo não perdoou esse povo, fez com que ele sofresse o castigo mesmo. No dia de hoje é mais difícil, mas é mais fácil, né? É mais difícil, mas é mais fácil, né? Mas através do seu coração entrar o amor verdadeiro, né? Isso nos dias de hoje, seu coração entrar o amor verdadeiro para o perdão, para ajudar o próximo, para fazer boas obras, né? Com um arrependimento sincero, é mais fácil, né? É difícil para aquele que está nessa situação, porque se um inimigo nos fere no dia de hoje, e para nós perdoar aquela pessoa é difícil, não é? É difícil, é fácil, mas é difícil por conta disso, né? Porque se um inimigo faz coisa mal pra gente e nós não queremos perdoar, mas Deus quer que nós perdoamos a maldade de nossos inimigos, para que Deus nos perdoe também das nossas transgressões. É por isso que hoje é diferente na doutrina de Cristo, nos mandamentos de Cristo, do que aqui na lei de Moisés, né? Cobriste de ira e nos perseguiste, mataste, não perdoaste. Cobriste de nuvens para que não passe a nossa oração, né? Eles oravam a Deus, mas por causa das muitas transgressões dele, Deus cobria de nuvem as orações dele e não ouvia, porque esse povo estava muito mal, né? As transgressões dele eram muito violentas para Deus, né? Então eles estão dizendo aqui, né, na lamentações desse: não mataste, não perdoaste, cobriste de nuvem para que não passe a nossa oração, né? Que quando eles estavam, Deus deixava eles sofrer e não o veria, né? Com o clamor deles, não via, por causa que eles eram muito rebeldes. Aí eles, quando estavam muito no sufoco, aí era que se lembrava de Deus, né? Aí Deus não via a oração deles, cobria de nuvem e não deixava passar para ele atender. Como escória e refúgio nos puseste no meio dos povos. Deus deixou que eles se misturassem com o povo da legião do mal, porque eles buscavam eles transgrediam a lei de Deus que foi dada através de Moisés para esse povo desde a antiguidade, e eles não queriam saber, né? Todos os nossos inimigos abriram contra nós a sua boca. O temor e laço vieram sobre nós, assolação e destruição. Torrentes de água derramaram os meus olhos por causa da destruição da filha do meu povo. Os meus olhos choram e não cessam, porque não há descanso, até que o Senhor atente e veja desde os céus. Os meus olhos entristecem a minha alma por causa de todas as filhas da minha cidade. Como ave me caçam os que sem causa são meus inimigos. Cortaram-me a vida na masmorra e lançaram pedra sobre mim. Águas correram sobre a minha cabeça, eu disse: estou cortado. Invoquei o teu nome, Senhor, desde
a mais profunda masmorra, ouviste a minha voz, não esconda o teu ouvido do meu suspiro, ao meu clamor. Tu te aproximaste no dia em que te invoquei, disseste, não temas. Pleiteaste, Senhor, as causas da minha alma, remiste a minha vida. Viste, Senhor, a injustiça que me fizeram, julga a minha causa. Viste toda a sua vingança, todos os seus pensamentos contra mim. Ouviste a sua afronta, Senhor, todos os seus pensamentos contra mim. Os lábios do que se levantam contra mim e os seus desígnios me são contrários todo dia. Observam ao assentarem-se, ao levantarem-se. Eu sou a sua música. Tu lhes darás recompensa, Senhor, conforme a obra das suas mãos. Tu lhes darás ânsia de coração, maldição tua sobre eles. Na tua ira os perseguirás e os destruirás de debaixo dos céus do Senhor. Capítulo 4 de Lamentações. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro puro e bom, como estão espalhadas as pedras do santuário sobre cada rua, né? Porque quando destruíram lá, né, o templo, e bagunçaram geral, quebraram, destruíram, né? Está dizendo, espalhadas as pedras do santuário sobre cada rua. Os preciosos filhos de Sião, avaliados a puro ouro, como são agora reputados por vasos de barro, obra das mãos do oleiro. Até os chacais abaixam o peito, dão de mamar aos seus filhos, mas as filhas do meu povo tornou-se cruel, como os avestruzes do deserto. A língua do que mama fica pegada pela sede ao seu paladar, e os meninos pedem pão e ninguém lhe reparte. Os que comiam comida finas agora desfalecem nas ruas. Os que se criaram em carmesim abraçam monturos, né? E o povo que eram ricos, né? No tempo que estava servindo a Deus, que eram ricos, eram poderosos, tinham fartura, né? Agora, que vestiam carmesim, agora abraçam um monturo por causa das suas transgressões, né? Por causa das suas maldades, né? Os que comiam comidas finas, né? Agora desfalecem na rua. Os que se criaram em carmesim abraçam o monturo. Por quê? Por conta das suas transgressões, por conta que abandonaram a lei de Deus nesse tempo aí, né? E foram após o mandamento de homens, né? Foram ouvir o que os homens falavam e não o que Deus mandava eles fazer, mas o que os homens mandavam eles fazer. E foram adorar os ídolos e não a Deus, né? Porque maior é a iniquidade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, a qual foi subvertida como num momento se que mãos lhe tocasse. Os seus nobres eram mais puros do que a neve, mais branco do que o leite, mais vermelho de corpo do que os rubins e mais polido do que a safira, né? Esse era o povo que tinha poder na época, né? Os povos que vivia bem, os reis, né? Mas agora escurecesse o seu aspecto mais do que o negrume,
não são conhecidos nas ruas, e a sua pele se lhe pegou aos ossos, porque passam fome, estão magros, né? Viviam bem, mas pela desobediência de Deus, Deus deixou que tudo isso acontecesse a esse povo por causa da sua rebeldia. Secou-se, tornou-se como um pau. Os mortos à espada foram mais ditosos do que os mortos à fome, porque estes morreram lentamente por falta dos frutos dos campos. As mãos das mulheres compassivas cozeram seus próprios filhos, serviram-lhes de alimento na destruição da filha do meu povo. A filha do meu povo é que chama aí é Jerusalém, né? Deu o Senhor cumprimento ao seu furor, derramou o ardor da sua ira e acendeu fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos. Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário e o inimigo pelas portas de Jerusalém. Foi por causa dos pecados dos profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que derramaram o sangue dos justos no meio dela, né? Então, os próprios sacerdotes, né, e os profetas fizeram a atrocidade, né? Derramaram sangue no meio de Jerusalém, o sangue do justo, né? Os sacerdotes, os profetas fizeram isso. Vagueiam como cegos nas ruas, andam contaminados de sangue, de tal sorte que ninguém pode tocar nas suas roupas. Desvaiam-vos, desviai-vos, imundos, gritavam-lhes: desviai-vos, desviai-vos, não toquei. Quando fugiram e também andaram errante, dizia-se entre os gentios: nunca mais morarão aqui. Quer dizer, os gentios eram um povo que não era de Deus, né? Mas o povo de Deus, com o abandono pela transgressão dele, os gentios nunca mais, os gentios diziam: nunca mais morarão aqui, por causa que eles eram errantes, né? A face indignada do Senhor o espalhou, ele nunca mais tornará a olhar para eles, por não respeitaram a pessoas dos sacerdotes, nem se compadeceram dos velhos. Os nossos olhos desfaleciam, esperando o nosso vão socorro. Olhávamos atentamente para uma nação que não nos podia livrar. Espiaram os nossos passos, de maneira que não podíamos andar pelas nossas ruas, até chegado o nosso fim. Está chegado o nosso fim. Estão cumpridos os nossos dias, porque vindo o nosso fim. Porque é vindo o nosso fim. Eles admitem, né, o fim deles por causa das suas transgressões, pelo abandono de Deus, mesmo esse povo sendo a herança de Deus, né? Os nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as águias do céu. Sobre os montes nos perseguiram, no deserto nos armaram cilada. O fôlego das nossas narinas, o ungido do Senhor foi preso nas suas covas. Deles dizíamos: debaixo da sua sombra viveremos. Os nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as águias do céu. Sobre os montes nos perseguiram, no deserto nos armaram cilada. O fôlego das nossas narinas, o ungido do Senhor foi preso nas suas covas.
Dele dizíamos: debaixo da sua sombra viveremos entre os gentios. Regozija-te e alegra-te, ó filha de Édom, que habitas na terra de Uz. O cálice passará também para ti, embebedar-te-ás e te descobrirás. O castigo da tua maldade está consumado. Ó filha de Sião, ele nunca mais te levará para o cativeiro. Ele visitará a tua maldade, ó filha de Édom, descobrirá os teus pecados. Capítulo 5 de Lamentações. Males, presentes e tristes recordações. As recordações desse livro, toda ela é triste, porque essas lamentações desse povo é por causa das suas transgressões contra Deus, né? Pelas suas desobediências, né? E aqui no último capítulo de Lamentações está dizendo males presentes e tristes recordações, né? Eles estão recordando aqueles que ficaram, né? Lembra, está dizendo, né? Lamentando ao Senhor. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera, está pedindo uma consideração. E olha o nosso opróbrio. A nossa herança passou a estrangeiros, e as nossas casas a forasteiros. Órfãos somos sem pai, nossas mães são como viúvas. A nossa água por dinheiro a bebemos, por preço vem a nossa lenha, né? Como hoje você tem que comprar água boa para beber. Não é lenha, mas temos que comprar gás para sobreviver também. É uma grande mudança desses tempos aí para os tempos de hoje. Eles estão dizendo que tem que comprar água para beber e lenha, né? E por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços. Estamos cansados e não temos descanso. Aos egípcios e aos assírios estendemos as mãos para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existe, e nós levamos as suas maldades. Servos dominam sobre nós, ninguém há que nos livre da sua mão. Com perigo de vossas vidas trazemos o nosso pão, por causa da espada do deserto. Nossa pele se queimou como um forno por causa do ardor da fome. Forçaram as mulheres em Sião, as virgens na cidade de Judá. Os príncipes foram enforcados pelas mãos deles, as faces dos velhos não foram reverenciadas. Os jovens se obrigaram a moer, e os meninos caíram debaixo das cargas de lenha. Os velhos já não estão mais às portas, os jovens já deixaram a sua música, eles cantavam para Deus. O povo mais velho ia para as portas do templo, né? E agora eles não fazem mais isso. Cessou o gozo de nosso coração, converteu-se em lamentação a nossa dança. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Com certeza. Ai deles aí e ai de nós aqui, né? Por isso desmaiou o nosso coração. Por isso
se escureceram nossos olhos, pelo monte de Sião que está assolado, andam as raposas. Tu, Senhor, permaneces eternamente e o teu trono subsiste de geração em geração. Porque te esqueceria de nós para sempre? Porque nós desaparecerias por tanto tempo. Convertei-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como de antes. Está pedindo para Deus, né, renovar os seus corações, a sua fé. Ele se arrepender de suas maldades e de seus pecados da época, né? Convertei-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes, né? Mas tu nos rejeitaste totalmente. Tu estás muito enfurecido contra nós. Esse é a lamentação do povo israelita, do povo de Judá e todos os outros, né, que estão desobedientes a Deus. Essa é a paga desse povo aí que está recebendo de Deus pela sua obediência. Nós nos dias de hoje somos muito bem-aventurados porque nós necessitamos de arrependimento. Nós necessitamos de amor puro para com o próximo, para com o irmão, para com a família, para com o inimigo. Nós necessitamos de fazer boas obras, né, para que possamos ser achados por Deus dignamente. Mas não deixando nos levar através dos ídolos dos dias de hoje, não deixando nos levar dentro das falsas igrejas, dos falsos pastores, né, que se intitula pastor e tem o seu diploma de pastor para enganar o povo em nome de Cristo, em nome de Deus. Essa é a realidade do dia de hoje. Mas aquele que quer seguir a legião de Deus, né, a verdadeira igreja que Cristo adquiriu com seu próprio sangue, que é a igreja de Deus, vocês podem, né, vocês podem abandonar essas falsas igrejas, não ir dar de comer a esses cães gulosos, né, que esses pastores da falsa igreja são cães gulosos. Isaías 56:11. Isaías 56:11 está falando dos pastores da época dele lá. Mas nos dias de hoje esses pastores ainda são muito piores, né? Muito piores, porque fazem propósito, fazem campanha, fazem isso, fazem aquilo, enganando o povo e o povo iludido em ter bens materiais e não em ter salvação. Por isso que eles se enganam, né, e deixam ser enganados também, porque não lê a Bíblia, não lê a doutrina de Cristo para os dias de hoje, né? Essa é a realidade. Vou terminar aqui o livro de Lamentações, né, que é a lamentação do povo de Judá, do povo israelita, né, através de suas transgressões, né? Eles que foram rebeldes o tempo todo, até agora está sendo rebelde, né? E vamos ver, né, em que, se eles, como está dizendo, né, que querem, pedindo a Deus uma nova conversão, né, para que Deus possa, né, recebê-los de volta, né? Esperamos que eles consigam, né, para que eles venham novamente ter o apoio de Deus novamente, que Deus perdoe ele, né?
porque eles são muitos transgressores da lei, né? Da lei que foi dada através de Moisés, né? Eu vou dar uma paradinha por aqui, espero que vocês tenham gostado de eu ter lido o livro de Lamentações, que é 5 capítulos só, já terminei, né? A lamentação desse povo aí, falando para Deus, né? Pedindo que Deus tenha misericórdia, que perdoe eles e tal, né? E vou ler para vocês no próximo vídeo o livro do profeta Ezequiel, né? Que vai ser a primeira visão dos querubins. Isso está no livro de Ezequiel, capítulo 1. A primeira visão dos querubins, né? Deixa aí o joinha para ajudar no canal. Inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. E tenho dito.